Né? Então, essa sensibilidade de entender os interesses, e aí não só do vendedor, mas do comprador, o que está nas entrelinhas de cada questionamento que ele faz, ele está querendo entender algum aspecto que para ele é um conflito. Como é que você resolve isso? É isso que faz o deal destravar. O deal, eles são... A gente falou bastante de caixa, de valuation lá no começo. O fluxo de caixa, no fim, é o crescimento e a margem dividido por um fator de risco. Então eu posso melhorar resultado com a preparação, melhorar minhas margens, tudo isso vai melhorar meu valuation, mas eu posso reduzir o risco, e reduzir o risco é reduzir as incertezas que estão na cabeça do comprador, reduzir as incertezas que estão relacionadas à confiança do número tal ou não auditado, tal ou não organizado, que faz com que aquele mesmo resultado valha mais ou aconteça só de você reduzir o fator risco. O fator... os conflitos que estão ali e falam, não, é isso mesmo, então vamos seguir com a transação. Então isso, acho que vem muito da experiência e vem muito de você conseguir ouvir genuinamente o que o comprador, o outro lado, está falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Deal Making Podcast, agora da série Crescimento e Valorização. E o convidado de hoje é super especial porque quando a gente fala em crescimento e valorização, os especialistas em M&A são aqueles que têm os principais drivers que servem para o empresário realmente fazer um trabalho consistente de preparação da sua empresa para venda ou para uma fusão ou para uma grande transação. Então eu não poderia ter escolhido ninguém melhor do que esse meu amigo aqui, que é CFA, mestre e doutorando pela GV, engenheiro também, professor de uma das melhores instituições de ensino de empreendedores do Brasil, que é a Link School. E eu tenho o prazer de receber aqui o meu grande amigo Alexandre Krakowski. Que alegria ter você aqui, meu irmão. Eu que agradeço o convite. É super prazer estar compartilhando um pouco de conhecimento. Tem bastante sopa de letrinhas aí nessas certificações e qualificações. E atualmente, né, estou há mais de 10 anos nesse setor de M&A como vice-presidente da Divisa Investimentos, que é uma boutique internacional. Hoje estamos em 14 escritórios ao redor do mundo e apoiando exatamente isso que você falou. Empresários a crescerem, valorizarem o seu negócio e eventualmente chegar num momento de um evento de liquidez e realizar todo esse legado que foi construído. Não, e olha só, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque hoje é um diálogo. No fundo, quando eu falo de M&A, muitas vezes a gente acaba direcionando para algo como uma masterclass. Mas poder conversar com alguém brilhante que também está no mercado, vendo as oportunidades, enfrentando os desafios, é muito legal. E eu gostaria de começar te colocando uma primeira provocação para a gente deliberar juntos aqui. O quão importante é para o empresário se preparar com antecedência para uma transação no modelo M&A, seja uma fusão, seja uma venda, seja uma aquisição mesmo. O que você diz, Ale? Conta para mim, cara. Legal, acho que quando a gente fala, né, do empresário preparar a empresa, de como que ele toca o negócio, a primeira dúvida que aparece, e eu sempre questiono os empresários que a gente conversa, é: você sabe quanto que vale o seu negócio? E muitas vezes ninguém tem essa resposta. E você saber quanto que ele vale e o que faz ele valer mais é um primeiro passo para começar a pensar em M&A. Porque eu posso pensar em M&A se chegar um cara e falar: quero comprar a sua empresa. Quanto que ela vale? E você não tem a resposta. Ou tem um valuation sentimental, tem um número ali. Não, se eu tenho 3 filhos, se eu dividir aqui 25 milhões para cada um, mais uma parte para minha esposa, vale 100 milhões. Mas de onde que vem esse número? Não tem um racional lógico, né? Mais um desejo do que ele quer para, enfim, largar a chuteira ali e seguir outro caminho. Então esse é um fator importante, que é o começo de toda essa valorização ou essa preparação, né? Quanto que vale a minha empresa e o que faz ela valer mais. Um ponto que é super bacana, e a gente já conversou bastante sobre isso, agora estamos abrindo para o público as conversas que eu adoro ter com você, é assim: quando a gente fala de valor, muitas vezes o empresário pensa assim: eu tenho um valor determinado, é um número. A gente sabe que para a gente definir o valor de uma empresa tem vários métodos, e você é especialista nisso, que acabam mostrando uma envoltória, acabam mostrando ali um range de valores, né? Um balizador, para baixo, para cima, e isso ainda na visão de quem tem a empresa. E é sempre importante, como a gente fala, a gente tentar supor também quanto que a empresa vai valer na mão de quem poderia comprar.
Como é que é essa parte do valuation? Que às vezes parece que é uma ciência exata. Eu sei que você tem foto lá com o professor Damodaran, falando, nossa, então eu vou encontrar na mosca o valor da empresa. Como é que funciona isso, Ale? Conta aí pro pessoal. Legal. O Damodaran, para quem não conhece, é considerado o papa do valuation. Então ele é PhD, né, um indiano PhD, dá aula no MBA na NYU, dentro de Wall Street praticamente. E ele recebe gente do MBA de tudo que é tipo. Então, desde os caras que vêm de direito até os caras que vêm de engenharia ou de finanças. Eu gosto de parafrasear ele para falar em valuation. É que o valuation ele tem a parte de ciência, então diversos cálculos, a parte científica, a matemática, e ele tem um pedaço que é arte. Ele até brinca no MBA que quem faz o melhor valuation muitas vezes são os caras que vêm de direito ou de uma formação de humanas e não o cara que é 100% matemático. A planilha aceita tudo, você coloca qualquer número ali, mas o que é a história por trás daquele número, o que faz aquela empresa valer mais, crescer, como é que é o mercado, quais são as perspectivas, ou a história de saída daquele empresário. Então tudo isso acaba impactando o valuation. Então a combinação dos dois. E falando de metodologia, são 3 as principais, ou 4 se a gente falar de uma liquidação. Então começando pela última, que é essa liquidação, é o ativo menos o passivo, o que sobrou ali, tudo que eu tenho a receber, tudo que eu tenho a pagar, tem um valor, isso é o que vale a minha empresa. Se a gente está num momento de estresse ou de liquidação, ela vai valer muito pouco, que vai valer o que tem ali de ativo dentro do negócio. E as outras 3 metodologias é quando a gente fala de fato de valorizar o negócio. 2 delas são múltiplos, então a gente pode olhar quanto que uma empresa de capital aberto do mesmo setor, parecida, negocia na bolsa. Negocia 10 vezes EBITDA, 2 vezes receita, eu sei quanto que é a minha receita, sei quanto que é meu EBITDA, eu com essa métrica aplico nos meus indicadores de negócio, eu tenho uma ideia de quanto que eu posso valer. Ressalvadas comparações. Tá? Então, tamanho, lugar, liquidez, lugar, concorrentes. Não, se for empresa de tecnologia, eu vou me comparar com a Apple. A Apple negocia 40 vezes, então não é uma comparação muito justa. Então você tem comparáveis e comparáveis, mas você tem uma referência de valor. A segunda delas, ainda relacionada a múltiplo, é o múltiplo de transações precedentes. Então, negócios que foram fechados, deu deal, quanto que foi pago? Pago 7 vezes EBITDA, 8 vezes EBITDA, eu sei quanto que é o meu número. Se teve um interessado que pagou um valor parecido, eu devo valer a mesma coisa. A comparação mais fácil é quando você vai para um apartamento, o preço do metro quadrado na região é 15 mil, é 20 mil. Se a minha empresa tem 100 metros quadrados, você tem uma ideia de quanto que ela pode valer. Mas tem várias coisas que influenciam isso, a qualidade do apartamento, que foi investido, se tem área de lazer, se não tem, proximidade, localização. Mas você tem um cheiro do quanto que pode valer a empresa. E a principal delas é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. E essa, sim, a gente está falando muito de futuro. Então, o que eu vou gerar de caixa, de resultado no bolso do sócio para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, trago tudo isso a valor presente, eu sei quanto que vale a minha empresa. Quanto que eu vou crescer? Aí que entra um pouco do que eu comecei a frase da história que tem por trás daquele número. O mercado cresce 5%, tem mais 5% de inflação, então 10% ao ano eu vou crescer. E o que vem a mais? Eu vou roubar market share de alguém? É uma expansão que eu já estava planejada? São contratos que eu tenho represado? Como que você justifica um crescimento acima do mercado? Não, e é legal a gente falar disso porque isso traduz para o empresário quanto vale a empresa dele, para ele. Do outro lado, a gente que está acostumado, eu e você, assessorarmos aí empresários que estão vendendo às vezes, empresários que estão comprando às vezes. A conta do comprador, ela vai além dessa daí, porque o comprador ele ainda pensa no que a gente chama aí de sinergias, né? Sinergias operacionais, sinergias financeiras, sinergias comerciais, que numa composição, numa aquisição, trazer para dentro de um grupo maior, ele acaba tendo algumas economias que o comprador acaba considerando que são dele. O vendedor, muitas vezes, quando já é mais escolado, já tem uma habilidade ali comercial, fala, poxa, mas uma partezinha disso aí é minha também, né? Vai além do valor. Você costuma enfrentar esse tipo de discussão ali, de alguém vendendo a empresa, falando, pô, mas
um pouco do que ele vai ganhar com a minha empresa é meu também. Como é que funciona esse duelo aí entre sell side e buy side? Acaba sendo muito negocial, né? Então, igual você falou, se ele vai me pagar tudo que eu vou gerar nos próximos 30 anos, ele vai pagar um valor acima disso, para mim, a empresa, como ela é tocada, tá pago. Tá pago, né? Eu vou receber 30 anos e vou poder fazer outra coisa, poder investir em outro negócio, tocar outros empreendimentos, investir. Para o comprador, se ele tá pagando mais do que o que a empresa vale para mim, alguma coisa para ele tem adicional. É o que você falou, uma sinergia. Então ele tá de olho nos meus clientes, ele vai vender o produto que ele tem para os meus clientes, aí ele já vai dobrar o faturamento da minha empresa. Ou vai me plugar na plataforma dele e ele vai conseguir uma economia de escala, uma economia de custo. Então tudo isso faz com que o valuation para ele possa ser maior. Para você, ele tá pagando tudo que você tem de futuro e aí é onde que tem negócio. Se eu consigo morder ou não um pedaço da dele, o que influencia muito é se o processo é competitivo, se tem outros interessados na mesa, se tem um aspecto, um auxílio negocial ali importante para ele visualizar que essas sinergias elas de fato vão acontecer, são mais fáceis, se tem uma transição que o empresário apoia para que essas sinergias aconteçam. Então tudo isso faz com que o valuation possa passar, inclusive, do valor que vale para o próprio empresário. Tem um aspecto que a gente estava até conversando um pouquinho antes, que para mim é muito valioso, que é o que a gente chama de exit planning, um planejamento da saída. E muitas vezes o empresário que me procura fala assim, poxa, mas eu não estou querendo vender a minha empresa inteira, eu estou querendo simplesmente me planejar. Ou então o empresário chega e fala, eu quero vender, e a gente, ao analisar, como a gente está acostumado, as condições que a empresa tem naquele momento, a gente fala para o empresário, sua empresa não é vendável, nem se você quiser, você vai acabar entregando por um valor de liquidação porque você não se preparou. Quais são os elementos que você considera importantes que um empresário dê uma atenção durante um tempo para deixar redondinho, para ele ser elegível a uma boa transação de M&A, Ale? Legal, excelente pergunta. Inclusive, isso dá uma tese de doutorado. Até uma indireta que eu tenho estudado muito isso. A gente avaliei na carreira, né? Lá no escritório, a gente fez mais de 120 transações nos últimos 3 anos. E no doutorado, eu estou avaliando 300 mil dos últimos 10 anos que aconteceram para ver o que faz uma empresa valer mais, valer menos. E o que eu estou chegando, e isso vai virar um livro, né? Já está sendo escrito, que tem contribuição prática de muita gente de mercado, inclusive o Brian está convidado para escrever um pedacinho. Sobre deal making, né? Olha aí. Exatamente. E aí a gente reuniu advogados, vai ser um negócio para mudar o mercado, mudar a forma que o empresário vê a empresa e vê ela como um ativo que pode gerar valor e pode seguir com o sentimento que ele tem de construir um legado. Aí não tem certo e nem errado ali. Mas isso talvez fique para outro podcast. Mas assim, os elementos. Ponto. Você tem uma etapa de descobrir o valor. Então, quanto que vale a minha empresa? Pô, eu tenho aqui todos esses projetos, cheguei no meu valuation. Você tem uma segunda etapa de preparação e planejamento. Tá, se eu tenho esse valor, como é que eu caso isso com os meus desejos? Eu caso isso com o que o mercado tá olhando de crescimento? E gero e aplico isso dentro do meu negócio. E aí você tem uma terceira etapa de execução. Então tá bom, se eu tenho esse valuation, né, tenho tudo isso para fazer, vou financiar com um banco, financiar com caixa, e estou preparado para um negócio, eu tenho 2 opções ali. Ou eu compro alguém, ou eu acelero esse crescimento orgânico, ou eu olho as ofertas que estão na mesa. Pô, ela vale mais do que todo esse valuation que eu precifiquei, tudo que eu estou fazendo. Talvez seja a hora de fato olhar essas ofertas e vender. E decidir seguir. No ano seguinte você faz a mesma coisa, você faz um novo valuation com as novas variáveis que você tem, um novo planejamento e você segue num ciclo, que você continua girando até você entender que tem uma oferta que vale mais do que todo o seu plano de negócio. E eu acho isso super legal que você está comentando, porque isso tem muito mais a ver com condicionamento que você tem que permanentemente executar do que propriamente você acertou o rumo, vai seguindo e vai deixando, porque são avaliações como o que eu tenho vivenciado tem mostrado, que é o seguinte: quanto vale a sua empresa?
Tá, mas quais são os drivers de valor da sua empresa? O que é mais valorizado na tua empresa? Tem muita empresa que a gente avalia, você deve viver isso também, que tem várias linhas de produtos, várias soluções, parte é produto, parte é serviço, e a gente começa a perceber que os resultados que cada linha estratégica da empresa traz são resultados muito diferentes. Então, priorizar em uma, priorizar na outra, montar uma nova estratégia, ir para um ciclo de 1 ano. Enquanto você prioriza um avanço, você ir ajustando números demonstrativos financeiros. A gente estava até comentando. Balanço auditado. Fala do balanço auditado. Quanto vale um balanço auditado numa transação de M&A? Quanto isso simplifica? Perfeito. Né? A preparação, esse é o básico. Né? Se a empresa não tem os números organizados, não tem a casa arrumada, como é que você vai receber visita? Então, essa preparação é o que faz muitos compradores nem olhar para a empresa. Eu não estou nem falando do balanço auditado, ele é uma preparação, né, nível 100 ali. Então, uma coisa é estar preparado, organizado, que é o mínimo. Outra coisa, além de estar organizado, eu tenho um balanço auditado. Quando a gente fala para um comprador que a empresa tem balanço auditado, ele comemora. Assim, você vai captar no banco e fala, não, vocês têm demonstração financeira? Ah, a gente tem um balanço aqui auditado. Eu falo, nossa, a conversa muda na hora. E a diferença disso é você captar um CDI ou um CDI mais 5. Se pagou na primeira captação... Na primeira parcela do financiamento, você já pagou a auditoria do balanço. E o primeiro balanço vai vir com ressalva, o segundo vai vir com menos ressalvas, o terceiro vai vir redondo, mas é um investimento que, dependendo do tamanho da empresa, ele já se paga na primeira rodada, na primeira captação, primeira conversa que você for ter com o mercado. Essa organização dos números básica, que não estamos nem falando da auditoria, mas pelo menos ter, né, uma organização, separar PJ de PF, proformar tudo, que tem muita coisa que o empresário coloca ali em custo para reduzir tributação, mas na verdade é um investimento. Você fazer essa limpeza é o que faz o comprador pelo menos conseguir olhar a companhia. Então tem muitos fundos que gostam muito da gente do outro lado da mesa. Ele fala, cara, tem empresa que eu olho que eu não consigo nem botar um time para começar a avaliar, porque eu vou perder tanto tempo tentando entender o que está acontecendo, que ele já pula para outra. Ele tem outras empresas ali para comprar. Então, muitas vezes eles agradecem a gente que a gente entrega tudo mastigado, tudo visível, que ele bota lá no modelo, faz a conta dele, e é uma questão de discutir estratégia e não de discutir se dá ou não dá para fazer. Então, isso que você falou de estratégia é um ponto também que eu queria aprofundar com você, porque a estratégia, ela é algo que se movimenta e algo que deve ser revisto periodicamente pelo empresário. Não que isso vai redirecionar 100%, pivotar o próprio negócio, mas validar algumas hipóteses que faziam sentido no passado e que não fazem mais, parece ser algo interessante, principalmente numa transação de M&A, quando a gente conversa com o empresário e ele tem uma visão ampla e consistente do mercado onde ele trabalha. Porque muitas vezes parece que compra e venda de empresa e M&A é sobre números, mas você já deixou claro que não. Agora, o empresário também é. Mas o empresário que conhece bem o mercado dele, que ele é inserido, que ele conhece as premissas da cabeça do consumidor dele, isso faz diferença numa transação de M&A quando chega um empresário consistente na mesa, Ale? Uma coisa é o que tem é o número, outra coisa é que o empresário fala sobre aquele número. Né? Então, até a confiança que ele transmite em cima de tudo que está sendo apresentado, isso faz o comprador ter aquela pulguinha atrás de orelha, pô, tem alguma coisa aí que está escondida, que não está sendo falada, e a perda de confiança é o primeiro passo para um M&A dar errado. Porque no fim ele está comprando 10, 15 anos, ele está avaliando aquilo em 3 meses, em 1 mês, ele não sabe o que aconteceu para trás. Então também a forma que isso é colocado faz toda a diferença. Por exemplo, a parte de vendas que envolve tudo relacionado a canais de distribuição, ter as vendas bem controladas e esses canais todos de vendas bem explorados. Isso quando também um comprador vai olhar isso bem estruturado, bem fundamentado e bem descrito numa narrativa bem feita, isso provoca uma percepção de valor maior por um comprador também? Acho que tem 2 aspectos, né, com relação a isso. Quando a gente começa um projeto, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico 360. A gente avalia ali 14 dimensões e vê onde que dá para melhorar a empresa
do que ela está se propondo a fazer. Então você tem uma vertical que é mercado. Então você está olhando como é que está o mercado, o que ele está pagando, qual que é o melhor momento para fazer a saída do mercado. Uma segunda, que é o negócio em si. Então entra essa área de vendas que você falou, entra alguma oportunidade de alguma área que eu tenho, de melhorar resultado, de reduzir custo. Então você faz essa preparação antes de ir ao mercado, que você já melhora o seu número antes de você começar as conversas. E outra que é de risco. Os contratos que eu tenho com o cliente, eles estão formalizados, estão assinados, eles têm um prazo longo, ou eu tenho que ir atrás de tudo que é contrato, tem um monte de coisa vencida e a gente continua vendendo aqui como se tivesse válido. Então fazer essa arrumação, isso tem muito valor, porque numa transferência você sabe que vai continuar valendo. Não é na palavra ali do empresário que colocou aquelas vendas de pé. E aí, quando passar a empresa para frente, você não sabe lá como é que vai continuar ou não esse faturamento que estava sendo realizado. Então, isso é extremamente importante. Se eu não tenho uma área de vendas estruturada, mas eu tenho os contratos formalizados, isso não é um problema para o comprador. Porque isso pode ser uma oportunidade para ele. Eu sei fazer a área de vendas, uma máquina de vendas, então eu sei que na minha mão eu vou conseguir melhorar ainda mais o resultado dessa empresa que hoje não tá no máximo potencial que ela tem. Não, isso que você falou é super legal, porque a gente pega um empresário que muitas vezes ele está acostumado com o negócio dele, ele não olha muito para fora e ele passa por um processo de preparação para venda, exit planning, como a gente está dizendo, um planejamento de saída. A gente sabe que numa primeira olhada, seja na folha de pagamento dele, seja nos gastos, que às vezes já fazia tempo que ele não mexia. A gente sabe que 10 mil reais que ele corta no mês, se a gente está falando de uma empresa avaliada a 10 EBITDAs, cada 10 mil reais que você corta na mensalidade, você está colocando 1.200.000 no valor da empresa. Então, muitas vezes você paga uma consultoria para ficar te preparando para vender, você acaba tendo um resultado fenomenal. Se a gente está falando, como eu disse, 10 vezes 12 dá 120 mil, vezes 10 vezes 1.200.000 a cada 10 mil que você corta de gasto. Um ponto que eu queria ouvir de você, para fazer uma preparação consistente, não é a melhor do mundo, porque a melhor do mundo é um condicionamento preparatório permanente até o exit. Em quanto tempo você prepara uma empresa? O que você acha, Lê? Essa é uma pergunta genérica demais. Genérica demais. Eu ia dizer que depende do quanto que a empresa está desarrumada ou não. Né? Mas considerando a média, você tem 3 meses tendo todo demonstrativo, contabilidade, etc. Você consegue dar uma maquiada. Mas o ideal com um ano de antecedência, aí você consegue não só fazer os ajustes necessários, entender o que pode ou não gerar valor, como ver o resultado acontecendo, e o comprador vai olhar muito para o seu resultado do último ano. Então você ter essa estilingada aí de performance, de organização antes da venda, esse é o cenário ideal. Tem muito empresário que a gente fala, não é o momento, estamos ocupados fazendo muita coisa, vamos falar mais para frente quando eu quiser vender. Pode ser que seja tarde, né? Que essa preparação antes não é que você está perdendo tempo ou jogando tempo fora. Na verdade, você está economizando tempo e aumentando a probabilidade do M&A dar certo quando ele acontecer, se ele acontecer. Então, é muito mais de você estar preparado e quando a visita aparecer, você já consegue abrir as portas, defender o seu número e defender que o seu valuation pode aumentar ainda mais na mão dele. E vamos falar agora dos tipos de investidores e do timing. A gente basicamente costuma ter na nossa linguagem aí de M&A investidores estratégicos ou financeiros, nacionais ou internacionais. Então são 4 grupos aí, né? Quando a gente pensa no investidor financeiro, um fundo olhando para uma empresa, é óbvio, né, o que a gente já começou a tratar por aqui, que um investidor financeiro ele vai olhar para os números, ele vai olhar para a compliance, ele não é, muitas vezes, do game, do ramo ali. Diferente de um estratégico que muitas vezes tolera alguma flexibilidade operacional, compliance e tudo mais. Um financeiro, você está acostumado a trabalhar com fundos como contrapartes, às vezes, e às vezes como cliente. O timing é vital para esse cara. Muitas vezes ele tem uma janela de oportunidade, um dinheiro alocado e um tempo para alocar.
Quanto que é importante a empresa estar preparada para um caso desse? Especificamente, chegou um fundo para te comprar, ou para propor algum tipo de transação de participação. Quão é importante, quando o investidor é financeiro, você estar preparado? O financeiro, qual que é o grande objetivo dele com a aquisição? Ele quer pagar, muitas vezes, um preço justo ou abaixo de mercado, entrar ali com a gestão, entrar com tudo que ele tem em cima do negócio e vender mais caro dali 5, 7 anos. E ele tem algumas formas de fazer isso. Ele pode deixar o empresário dentro do negócio. Então você tem alguns fundos que são minoritários, que a gente chama, como o Quiné, ou fundos soberanos, fundo de Singapura, fundo canadense, que ele vai botar o Quiné nacional, esses outros internacionais, ele vai botar lá um cheque dentro da empresa, comprar uma participação minoritária e deixar você tocar o negócio. Só que esse cheque é para pisar no acelerador, comprar outras empresas e fazer o negócio sair lá na frente, ou por um IPO ou por um estratégico valendo muito mais. Então você muitas vezes não vê esse dinheiro inicial no bolso, mas você vai ver lá na frente junto com o fundo multiplicado fazendo esse crescimento. Você tem outros fundos que são majoritários, né? Por exemplo, o Pátria, o 20, outros fundos, então, Warburg, Advent. E ela está olhando para empresas que já estão mais maduras, de preferência já auditadas, e ele vai fazer uma aceleração também, mas uma preparação pré-IPO de, né, crescimento e fazer todo esse planejamento. Esse cara, ele vai tirar o empresário da cadeira de CEO. Pode ser que ele coloque você ali do lado, ou que você continue com uma participação, mas num conselho, né, alguma outra função ali executiva, mas que ele que vai pilotar e querer pilotar o negócio. Essas aquisições majoritárias, você já bota alguma coisa no começo, e aí você vai botar o restante lá na frente junto com o fundo. E eu acho interessante porque hoje a gente está falando bastante de crescimento e valorização. Quando a gente pensa em crescimento, o que vem à mente é sempre assim: bom, estou crescendo em volume de vendas, em faturamento. Quando a gente fala de valorização, muita gente pensa no aumento do resultado, do caixa, do EBITDA, de quanto a empresa gera de riqueza no flow, né? Agora, quando a gente fala de valorização, uma coisa que a gente sempre conversa é aumentar a percepção de valor da empresa, do valuation da empresa. E você está dizendo bem que muitas vezes o valuation da empresa ele não está atrelado só ao EBITDA, ele está atrelado a algo mais. Esse algo mais pode ser o quê? O empresário, pode ser o branding da empresa, pode ser o mercado da empresa. Vamos... Então, vou dar um exemplo prático. Dá um exemplo prático disso aí. Alguns anos atrás mudou a regulação de telecom e abriu para provedores regionais poderem fornecer internet de fibra. E aí os fundos começaram a olhar para isso, quero entrar nesse negócio que vai ser um setor novo, né? Vai ter um crescimento, cada cidade ali você pode ter um novo líder regional, tem um mercado crescente. Só que ele não tinha nenhum player relevante o suficiente para entrar. O que a gente fez lá atrás? A gente fez a fusão de 8 provedores regionais. Ao mesmo tempo que a gente fundiu essas 8 empresas, e cada uma lá com seus 3, 4 sócios ou 2 sócios, então eram mais de 40 sócios tentando alinhar interesse de todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente fundiu, auditou esse balanço consolidado e trouxe um fundo botando um dinheiro para liderar toda essa nova companhia. Essa companhia lá atrás era a Vero Internet. Quem entrou era 20 partners. Desde então, eles compraram mais de 15 empresas, mais de 30 empresas, Americanet mais de 15 empresas, fizeram uma fusão recentemente, Vero e Americanet, se tornaram o terceiro, quarto player de telecom. Você tem lá Vivo, TIM, Vero, e aí você tem os demais dentro da cadeia. Então foi essa estratégia que começou com uma estruturação e foram comprando. Aí a segunda, a terceira, a quarta aquisição do fundo, ela não precisa ter um tamanho tão relevante, acaba pegando ali vários empresários. Uma analogia que eu gosto de fazer é que a premissa, se eu vou continuar, vou sair, ela é do empresário. Ele tem outras alternativas, ele pode ir para um estratégico, ele pode ir para um fundo. Como é que funciona, né? O empresário está lá dirigindo o caminhão, vai chegar um fundo e vai falar, eu vou sentar no motorista, você vai sentar aqui do lado. E eu vou guiar o caminho. E vai ter o outro tipo de fundo que você continua no motorista, ele vai sentar lá atrás e
e vai deixar você seguir com o caminho da empresa. Então isso é uma premissa do sócio. Pô, ele quer continuar, não quer continuar. Nesse que foram 8 empresas, teve alguns que já saíram de cara, outros que continuam até hoje na empresa, num cargo de executivo e conselheiro, e vai ver num possível IPO, eles perderam a janela recente que teve, a próxima janela que tiver, ele vai ver lá de fato um evento maior de liquidez. Dentro do que a gente está conversando de exit planning ainda, né, com crescimento e valorização, uma das coisas que eu mais tenho feito ultimamente, compartilho com você, é justamente ouvir a história do empresário, ouvir a ambição dele e desenhar um planejamento que passa por transações do que a gente chama de investment banking, que tem estruturação de dívida e tem também transações de M&A. Então a gente pega, por exemplo, o empresário falando o seguinte: olha, eu quero chegar daquele tamanho. Você fala, bom, mas como é que você vai fazer isso? Você vai captar dinheiro de onde? Dívida ou equity? Ah, mas equity como? Equity eu não vendo a minha empresa inteira? Não, você pode fazer uma venda parcial. Para isso você tem que estar bem preparado e tudo. Ou captar um recurso, seja ele subsidiado, BNDES, FINEP, seja dívida bancária, seja mercado de capitais. Então tem muitas alternativas. Portanto, isso corroborando com o que a gente está dizendo aqui, volto a dizer, o cara precisa estar preparado para poder ir a mercado de capitais e emitir, por exemplo, um CRI, ou emitir um CRA, ou fazer uma debênture, ou algo assim. Isso para você tem aparecido também dessa forma? Porque assim, no M&A, até alguns anos atrás, o empresário chegava e falava, estou aqui para vender minha empresa. Não, estou aqui para comprar uma empresa. Agora, entre vender e comprar tem tanta coisa no meio do caminho. O mercado complicou, Ale, para quem trabalha com M&A como nós. Como é que é a tua experiência? Tem de tudo, né? O mercado, você tem desde daqueles que estão só pegando ali empresa, não, já tenho comprador, vou pegar sua empresa, vou vender, e começa a circular em grupo de WhatsApp, parece que está anunciando a empresa e acaba até queimando o mercado nesse sentido. Você tem aqueles que estão olhando para uma transação, então ele vai, monta material, vai ao mercado, não vendeu, ele sai e vai para o próximo, né? Tá de olho só em oportunidades de fazer a venda. E você tem aqueles que fazem isso que você falou, que é um pouco mais a nossa cara, né? Que a gente tem esse DNA de consultoria estratégica, que é acompanhar o empresário, e aí a gente pega ali a partir de 100 milhões de faturamento, e para menores tem caras como você, que atende o empresário que está nessa etapa anterior e quer, mas mesmo assim tem essa visão de longo prazo e quer fazer o negócio crescer, em estar preparado e vai ter o momento certo ali para fazer a venda. E muitas vezes a gente pega uma empresa nesse sentido, que ele está buscando esse evento de liquidez, mas a gente acaba comprando outras empresas no caminho. Porque isso agrega dentro da estratégia e faz a empresa valer mais. Então, por que não olhar oportunidades pontuais que apareçam e que façam o valor, o equity, o patrimônio do sócio valer mais? Ou se a gente colocar aqui um investimento, esse investimento ele é valorizado pelo mercado, ele amplia a nossa capacidade e amplia o nosso valuation. Vamos tomar uma linha incentivada, que a chance de se pagar é muito alta e se o comprador ele traz essa linha incentivada, ele também dá um desconto até menor nessa dívida. Se você deixar aplicado esse dinheiro, ele já está pagando a linha incentivada sem fazer nada. Então, toda essa estratégia de captação, compra, ele faz parte do plano mais longo de fazer uma saída. Eu sinto que o papel do advisor acabou mudando bastante, ele foi se enriquecendo. A gente praticamente pratica um MMA do mundo dos negócios, porque a gente tem que saber um monte de coisa. Storytelling, a gente tem que saber se posicionar, analisar número, montar apresentação, saber negociar, tem que ter inteligência emocional para isso tudo, porque, como a gente sempre compartilha, né? Tem que ter nervos de aço. Você falou a preparação, qual que é a diferença de preparar com antecedência? Às vezes um planejamento societário que você faz, uma holding, uma estrutura, você está falando de 7 a 8% a menos de tributação de ganho de capital. Então, se eu penso em fazer o M&A antes, eu estou economizando 7%, 8% na hora da venda. Então,
Porque já tem uma diferença clara de fazer em cima da hora ou fazer antes. Até porque é super interessante. A gente estava falando, inclusive, sobre isso, né? No nosso café prévio aqui. Que quando você faz um planejamento tributário e implementa isso num mês e resolve vender no mês seguinte, isso não está refletido ainda no teu último resultado. O comprador ele pode falar, tudo bem, mas isso aí não é uma realidade para você. Isso é o que você está fazendo agora, você começou a fazer, mas isso não está refletido no teu histórico pregresso. Não dá para você começar um movimento, passar para mim e querer que eu te pague para eu fazer como se você tivesse feito. Então, o planejamento com antecedência realmente ele é muito importante. Agora, quando o empresário pensa numa venda bem sucedida lá na frente, começar antes já está claro que é possível. Quero saber o seguinte, como que o empresário ele se prepara para ele mesmo não ter naquele último momento, que você já deve ter vivido isso, eu já vivi algumas vezes, do empresário estar prestes a assinar o SPA, depois de uma due diligence longa, depois de ter percorrido a jornada, ele fala, puxa, mas eu rompendo isso daqui, isso aqui é aquele apego. Você sente que os empresários, algumas vezes, eles têm uma demanda de uma preparação emocional para mudar de vida de uma hora para outra depois da assinatura de um SPA? Como é que é o emocional do empresário, na tua visão, Ale? Isso, na minha visão, é algo muito cultural nosso. Lá fora, nos Estados Unidos, vender a empresa é o auge do sucesso de qualquer empresário. Você pegar hoje o homem mais rico do mundo, Elon Musk, como é que ele começou? Ele fez lá a Zip2, vendeu por 300 milhões de dólares, ele tinha uma participação pequena que ele foi sendo diluído, botou 20 milhões no bolso. Aí ele fez outra nova que era o PayPal, vendeu aí por 1,5 bi, ele tinha uma participação em cima, botou lá mais X milhões no bolso. E aí, e o que ele ganhou com essas vendas? Ele ganhou os próximos 30 anos que ele ia ficar trabalhando naquele negócio, ele botou um dinheiro no bolso e foi fazer outro. Foi tocar outra empreitada. Depois do PayPal veio a Tesla, SpaceX, o Twitter e foi crescendo. Então não é que ele deixa de ser empresário quando ele vende a empresa. É que ele ganha tempo e dinheiro para focar no que ele quer, em outros objetivos ali de vida. No Brasil, o que acontece? Tá vendendo a empresa, já vem aquela frase na sequência, tá vendendo a empresa, deve ser porque quebrou. E ele ganha essa credencial de eu falhei como empresário porque eu estou vendendo a minha empresa. Na verdade, é o contrário. Se você está fazendo isso de forma planejada, é o auge, é onde de fato você está realizando aquele evento. Eu brinco que o dividendo ele é uma gorjeta, né, do empresário. Todo mês ele recebe ali o dividendo. Trouxe até um dividendo aqui para o Brian. Tá aqui, ó. O dividendo de $100. Pô, muito obrigado, hein? Olha... Agora, no momento que a gente está gravando, ele vale uns 600 reais, mas na hora que for publicado, pode ser que valha já uns 60 mil reais, né? Então aqui já tem um hedge. Já pensou? Mas isso que você está falando é perfeito, porque isso muda o quê? E eu acho que requer uma educação e que um processo de exit planning, de preparação, pode mexer muito com o empresário. É mudar na cabeça dele o que são as motivações legítimas para ele fazer um M&A. Muitas vezes eu tenho certeza que tem gente que chega lá na Advisia para falar com você que fala assim, quero vender minha empresa. Fala, por que você quer vender? Cara, tô cansado. Esse negócio tá me desgastando demais. Eu já tô chegando na idade que eu tinha marcado para parar de trabalhar e agora já tá na hora de eu passar isso aqui para frente. E ele não tem um plano B. Aí isso para tocar o negócio, uma sucessão planejada, uma profissionalização, um CEO profissional para continuar tocando, então ele não tem alternativa. Então a primeira proposta, mais ou menos, que aparecer, ele vai acabar aceitando. E aí ele está deixando o dinheiro na mesa. Aí ele fazer isso antes, aí ele vai tendo as opções, as alternativas, ou principalmente antecipar algum movimento de mercado. Então, a IA tá vindo aí. Tem um monte de negócio que vai ser dizimado conforme a IA for sendo avançada. O momento de vender já passou. Se esperar mais, pode ser que chegue lá na frente sem valer nada. Então tem alguns negócios que se o cara tem essa visão de mercado, ele tem dois caminhos. Ou ele começa a adotar essa ferramenta, trazer essa tecnologia para dentro e se adaptar, ou ele já antecipa um movimento de venda porque a competição vai aumentar e o modelo de negócio dele tende a mudar. O Ale,
Quando o empresário, de novo, está planejando a saída dele, eu estou batendo bastante nessa tecla porque seria o sucesso máximo do crescimento e valorização, que é ele poder sair do negócio dele. O quanto vale a pena ele preparar um sucessor, um CEO, por exemplo, para quem é aquele empresário que fundou a empresa, criou a empresa, partiu do zero, é um multidisciplinar. Tem vantagens dele criar um sucessor, criar um CEO, antes de partir para esse movimento de venda do negócio? O que você acha? Tem, porque é um plano B, né? Assim, se eu não vender, a empresa ela já tem uma continuação. E olhando para o mercado, isso pode ser atrativo porque ele sabe que a empresa não depende do sócio. Então, quando ele quiser largar a chuteira ou fazer a venda, já no D+1 ele também nem precisa estar acompanhando. Se ele não tem essa figura, muitas vezes o comprador vai pedir alguns anos de transição para ele fazer essa passada de bastão. E aí vai consumir um pouco mais do tempo dele sem um incentivo claro, porque já botou um dinheiro no bolso, a empresa já não é mais dele, então não vai ter aquela animação de ficar mais 2, 3 anos no negócio. Né, vai estar motivado ali com earnout, com algumas outras cláusulas, mas não tem mais aquela paixão que ele poderia estar usando esse tempo para fazer outra coisa. A gente convive com pessoas, né? Pelo fato de estarmos lá na Link, você como professor, eu já tive a oportunidade de anos atrás mentorar vários jovens empreendedores lá. Então a gente convive com várias gerações, geração geração Z, geração Y, geração X e baby boomers, que são muitos dos clientes da Advisia, dos meus também. Quando a gente fala assim, olha, você vai vender o controle e vai ficar nessa transição porque você não tem sucessão, você vai ficar numa transição de 3 anos. A experiência que eu tenho é que quando essa pessoa, esse empresário é um baby boomer, isso acende uma luz vermelha para ele, que ele fala o seguinte: poxa, você está falando então que eu vou vender o controle, eu vou ter um chefe que eu nunca tive na vida, eu vou ter que bater continência para alguém que eu não conheço, então eu tô fora. O geração X, ele já está com aquela ideia de livrar o tempo dele, abrir o tempo, ele continua como... ele vai se achar um funcionário do comprador. Como é que se resolve isso? É com essa preparação? E você tem uma impressão parecida com relação à diferença das gerações na hora de vender uma empresa dessa? No fim, é sempre uma discussão de preço. Como é que isso se traduz em preço? Se você não ficar, o preço é X. Se ficar, o preço é X mais alguma coisa. O earnout ali que você vai colocar. Então, essa é a discussão. Se ele já está cansado tal, e está ok em aceitar um valor menor, talvez ele consiga ter esse livramento e ter esse tempo aí para tocar outras coisas. Sobre as gerações é muito curioso, né? Que tem um aspecto geracional de paixão, de não, a empresa da família, né? Continuar com ela. E você tem as novas gerações que muitas vezes não estão mais interessadas no que foi construído lá atrás e tem outros interesses. Então a gente tem algumas famílias que a gente atende que os filhos, um tá fazendo faculdade fora e quer continuar a vida lá, tocar a vida lá no exterior. A filha foi para a área de vestuário e moda e não tem nada a ver com a linha de negócio que a empresa tinha construído. E aí você se vê nessa situação. Mas eu tenho a paixão pela empresa e os filhos, eles querem mais fazer essa venda e tocar cada um o seu interesse pessoal e o seu crescimento. Então acaba sendo uma discussão familiar, uma discussão de sentimento, mas não deixa de ser uma discussão de dever cumprido. Cheguei até onde eu cheguei e quem que vai continuar isso? Se não é da minha família, não é o mesmo sangue, que seja um investidor, um fundo, que vai continuar o legado da marca, o legado da empresa. E aí você está vendendo o legado e a continuação daquilo na mão de outra pessoa. Olha, Lê, a gente está já caminhando para o final por conta do nosso horário, porque como a gente tinha falado antes, a gente poderia ficar aqui um tempão trocando essas ideias incríveis que certamente vão abrir várias possibilidades novas aí para quem está nos assistindo. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Nossa origem, né? Tanto a minha quanto a sua. Engenharia,
depois fomos estudar administração, depois finanças, eu fiz MBA, você foi fazer o CFA, depois mestrado, doutorado, eu agora me aprofundei em Investment Banking, estou fazendo meu mestrado também. Parece que a nossa vida é só sobre números. Mas, por outro lado, a gente sabe, a gente já se conhece de outros ecossistemas aí, onde a gente valoriza muito o lado das humanidades, o lado de relações humanas, o lado de composições, o lado de integrações, para que a gente consiga fazer coisas que realmente favoreçam o conjunto e nem uma parte e nem só a outra. Quão importantes são essas habilidades? Essa visão mais holística da vida, do mundo? Porque todo mundo pensa que um Faria Limer, como nós, a gente está lá pensando em número da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, mas a gente sabe que em determinados momentos, ou em muitos momentos, uma transação de M&A, ela tem muito mais de um lado de entender a emoção e as motivações da pessoa. Quanto isso é importante para você e como é que você desenvolve isso, cara? Boa. Quando você fala de carreira, a gente sempre começa pelo técnico, né? O cara que faz planilha, faz apresentação, sabe os números. E você costuma aprender isso ao longo da carreira com a experiência. Mas, pô, o número faz sentido, por que o cara não quer? Né? O que está acontecendo aqui que todas as contas fecham, mas mesmo assim o negócio não está acontecendo. E aí você vai entender que tinha alguma coisa que era importante e que não tá dentro do número, que pode ser lá um non-compete, uma continuação, um pedaço da empresa que ele queria que continuasse, e que se você resolve isso, o restante vem junto. Então, essa sensibilidade de entender os interesses, e aí não só do vendedor, mas do comprador, o que está nas entrelinhas de cada questionamento que ele faz, ele está querendo entender algum aspecto que para ele é um conflito. Como é que você resolve isso? É isso que faz o deal destravar. O deal, eles são... A gente falou bastante de caixa, de valuation lá no começo. O fluxo de caixa, no fim, é o crescimento e a margem dividido por um fator de risco. Então, eu posso melhorar resultado com a preparação, melhorar minhas margens, tudo isso vai melhorar meu valuation, mas eu posso reduzir o risco, e reduzir o risco é reduzir as incertezas que estão na cabeça do comprador, reduzir as incertezas que estão relacionadas à confiança do número tal ou não auditado, tal ou não organizado, que faz com que aquele mesmo resultado valha mais ou aconteça só de você reduzir o fator risco. O fator, os conflitos que estão ali, e fala, não, é isso mesmo, então vamos seguir com a transação. Então isso, acho que vem muito da experiência e vem muito de você conseguir ouvir genuinamente o que o comprador, o outro lado, está falando. Puxa, super legal. Bom, terminando aqui o nosso podcast de hoje, eu queria que você deixasse uma última mensagem aqui para a nossa audiência, colocando o seguinte: M&A vale a pena? Por que vale a pena? Coloca isso e pode se despedir do nosso pessoal, e com certeza a gente vai estar aqui de novo entrando nas especificidades, porque pode ser super legal a gente comentar uma transação prática aqui, contando os meandros, essas emoções, essa montanha-russa de idas e vindas que a gente vive todo dia e que é super legal comentar com o nosso pessoal. Mas diga lá, M&A vale a pena, Ale? Legal. M&A vale a pena? O processo eu diria que não muito, né? Então o processo é madrugada dentro, é um monte de discussão, a gente brinca que M&A é misery and agony. Cada dia é uma nova surpresa, uma nova forma de driblar, mas o resultado é fantástico, né? Você tem dois aspectos dele. O primeiro, o financeiro. Então eu brinquei aqui no começo com você que eu dei um dividendo para o Brian. O M&A, você ganha o cheque. Se você quer esse dividendo, não tem problema, mas eu vim aqui te oferecer um M&A. Né? Então tá aqui o evento de liquidez. Oh, muito obrigado. E isso aqui, olha lá. Nossa, ó, aqui o dividendo era $100, ó. O M&A é $1 bilhão. Então isso aqui é a diferença, né, Ale? Tá antecipando 100 anos da sua vida em um negócio. Então tem um aspecto financeiro que você vai antecipar tudo que vai acontecer. Tudo caixa que você vai gerar. Uma das perguntas que a gente recebe muito de comprador é: mas quanto que ele tira de dividendo por ano? Qual que é a conta que ele tá fazendo? Cara, eu vou pagar 20 dividendos que ele tá tirando, o cara não tem como recusar minha oferta. E muitas vezes ela é menor do que o valor do negócio, né? Então tem pegadinha aí, não, é que ele tá reinvestindo tudo na empresa, aí você tem que defender
o valuation do negócio. Mas tem esse aspecto financeiro, e o principal, quando eu falo de antecipar 30 anos ou 100 anos do negócio, é o tempo e a liberdade que isso dá para o empresário de tocar outros negócios, de cuidar da família, de ficar com os netinhos. Então é isso que o M&A gera. Ele gera liberdade, ele gera tempo e gera ele criar um novo sonho que ele estava lá represado, que às vezes ele tocou aquele negócio por uma oportunidade, está desde então há muito tempo, mas ele queria mesmo era fazer outra coisa. É igual o Elon Musk no começo da nossa conversa. Pô, criou uma, duas empresas, vendeu, e agora construiu outros, né, e segue nessa jornada. E recebeu uma proposta de pacote de remuneração para o próximo ano de $1 trilhão, condicionado a algumas metas que ele pode ou não aceitar, mas é exatamente isso que você colocou. Meu amigo, muito obrigado aí. Uma super alegria te receber aqui, você tem muito a agregar. Acho que a moral da história para todos é: quando você estiver disposto a entrar numa jornada de valorização, de crescimento e valorização, pensando num exit, faça um planejamento e principalmente contrate um bom assessor, um bom mentor. Por quê? Porque o que pode ser a melhor, a maior ou a única, muitas vezes, transação da sua vida é o que a nossa vida acaba tarimbando a gente, deixando os nossos nervos de aço, e a gente com alguma serenidade consegue acompanhar esses intempéries que o M&A traz. Sempre aprendizado, mas nunca simples, né, Ale? Tem uma frase do sócio do Grupo Pão de Açúcar, né, o dono principal, ele fala, né, meu melhor e meu pior M&A foi o da Cassino. Foi um transformador, mas ele foi muito mal assessorado. Então, o que ele tomou de pegadinha no contrato, de casca de banana, de dor de cabeça que deu para ele de fazer um M&A mal feito, ele lembra, né, como um ótimo negócio, mas como muito problema. Então, você tá bem assessorado, ele tem essa importância porque o FII, que, não, eu não quero pagar FII, ele se dilui no primeiro ajuste de EBITDA ou na primeira cláusula que foi evitada, você já pagou 10 vezes o ROI de um bom assessor. De um bom advisor. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Para mim, um prazer receber o meu amigo. A gente colocou bastante informação aqui que vocês podem usar nos planos que vão fazer para o futuro. Considerem o M&A e, ao considerar, considerem sempre um grande advisor para estar junto com vocês nessa jornada. Então, muito obrigado por nos assistir e até o próximo episódio. Fiquem conosco. Comentários super bem-vindos, a gente vai ter um prazer em manter contato com vocês, esclarecer alguma dúvida ou dar algumas boas ideias para quem tiver interesse. Obrigado, até a próxima.